Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu fiquei pensando, por que será que tem tantas brincadeiras nas redes sociais sobre a gente estar em casa com a família? Quantas vezes a gente acaba usando as brincadeiras como um jeito de liberar angústia, de dizer o que não tem autorização para dizer, de falar desse não dito, né? Que fica subentendido muitas vezes e que as pessoas têm tanta dificuldade de comunicar. E aí, eu fui pensando um pouco sobre essa condição e entendendo que a nossa grande dificuldade talvez esteja em estar em casa no momento em que a gente não está de férias. A gente está em casa, mas a gente está lidando com frustrações para estar em casa. E todos nós estamos lidando com frustrações em maior ou menor grau. Tanto as crianças, quanto os adultos, quanto os idosos, né? Que estão se queixando de não poder ter o almoço de família nos domingos. As crianças que estão querendo ir para as escolas e não tem esse espaço, ou quer brincar com o amiguinho no prédio, também não pode. Ou de repente os adultos que queriam, de repente, né, ter um espaço para ir e vir e não estão achando esse espaço. E aí me ocorreu uma questão, né? E eu pensei num conceito do Winnicott, que é o conceito de espaço potencial. O que seria isso? Por Winnicott, que foi um psicanalista, né, que eu gosto muito, ele traz esse conceito, né, a partir da ideia de que quando a gente é um bebezinho, a gente ainda não tem o discernimento de que a gente está fora do corpo da nossa mãe. A gente não entende que uma pessoa é separada da outra, né? Para o bebê, a gente é um todo com o outro. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai se entendendo fora desse outro. E a partir disso, a gente consegue conhecer sobre nós o suficiente para poder encontrar o outro só na interseção, ou seja, a gente poder existir com gostos, com opiniões, com modos de ser, com escolhas diferentes das dos outros, né? E aí a partir disso, a gente consegue ter relacionamentos onde a gente pode ir e vir com segurança, porque aí se existem dois, existe vínculo real, né? Porque quando existe uma pessoa só misturada na outra, não tem vínculo. Então, e no momento que existem dois, eu consigo ter autorização para existir fora, né? E poder ter momentos meus, que são só meus, onde eu vou, respiro, entendo sobre mim, consigo digerir as minhas emoções e depois eu volto. E o quanto que dividir o mesmo espaço tá tirando um pouco dessa possibilidade quando a gente não tem isso concretizado emocionalmente, né? Porque muitas vezes eu percebo que o espaço de sair é muito necessário quando a gente não consegue dizer não na comunicação. Quando eu não sou capaz de pôr limites nos outros, estando ao lado deles, eu preciso dizer não com o corpo. Então eu preciso me ausentar. Sendo, né, através de achar outro recurso para sair dali, ou achando uma forma de funcionar, né, que eu dê esse limite sem que eu precise lidar com as frustrações, às vezes, das minhas dificuldades de comunicar exatamente o que eu preciso. E esse conceito de espaço potencial nos fala justamente de quanto a gente precisa conhecer sobre nós para que a gente possa comunicar ao outro exatamente com assertividade o que realmente a gente espera, o que a gente quer dessa relação, o que está funcionando, o que não está. E o quanto, às vezes, esse conceito de espaço potencial permite que a gente possa ter um espaço interno independente, mesmo dividindo o mesmo espaço. Então, isso é algo que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo do nosso crescimento. As crianças muito pequenas não conseguem fazer isso perfeitamente, até porque elas precisam do vínculo, precisam dessa memória de segurança, né, total com um cuidador. Mas o adulto, ele precisa conquistar esse lugar de quem ele é. Porque eu só consigo dizer não para alguém se eu tiver consciência do que está dentro de mim. Primeiro precisa da consciência do eu para depois ter o posicionamento de uma maneira assertiva, né? Que vai vir depois ainda disso tudo. Então, por que eu tô falando de tudo isso? Porque eu acho que o espaço potencial é o conceito que permite a gente manter a sanidade no momento em que a gente precisa dividir o espaço com as pessoas.
Porque enquanto eu não tenho um espaço meu de poder ver o meu filme separado do outro e não me sentir obrigada a fazer tudo que os outros querem, né? O momento em que eu posso me permitir ter um espaço de criatividade só meu, que eu me permito, de repente, ir e vir na relação, dividindo, né, aquele momento. Então, muitas vezes, eu posso estar ao lado de alguém lendo meu livro, e aí eu tenho um espaço meu onde eu tenho um respiro, né? E isso também com as emoções que são ruins, né? Quando as pessoas conseguem entender que elas podem estar frustradas e viverem essa curva do tipo, eu vou ali no outro quarto dar uma respirada, daqui a pouco eu volto. Aí a gente começa a entender que isso é natural e que a gente pode ter tolerância com o outro, porque a gente também talvez não está tão bem naquela hora, né? Como eu já disse, a gente não tá de férias, né? A gente não tá se divertindo necessariamente, mas a gente pode criar momentos de prazer para que isso não fique pesado, né? Então, a ideia do espaço potencial é que para a gente trazer, né, essa riqueza para as nossas relações, para a gente poder entender que o marido não precisa assistir o filme de comédia romântica junto com a gente naquele momento se ele tiver com vontade de fazer outra coisa. Ao mesmo tempo que a gente não precisa também se forçar a fazer, né, assistir o futebol no momento que a gente não tá afim, a gente pode ir ler um livro, ouvir uma música, e aí daqui a pouco a gente se encontra. Mesmo com as crianças, né? Eu percebo que as crianças hoje em dia elas têm muita dificuldade de ter esse espaço interno. E a criatividade só vem do ócio, só vem desse espaço interno que não está preenchido. Então, quantas vezes a gente precisa também entrar em contato com esses mini vazios, né? Para a gente poder entender o que a gente quer fazer com a gente. E a partir disso, entender o que esse eu quer fazer no encontro com o outro. Então, espero ter contribuído aí. Dúvidas, comentários, por favor, fico à disposição para explicar um pouquinho melhor, porque a gente tenta deixar mais acessível, né, possível. Mas estou aí para o que vocês precisarem. Espero ter contribuído um pouquinho com essa noção de que a gente pode ir e vir sem precisar se ausentar fisicamente. Às vezes a gente pode ir e vir quando a gente tem segurança suficiente para estar fazendo as nossas coisas e não se sentir culpado por isso. E aí a gente se encontra de novo. E aí a gente faz essa dança das relações que é tão linda e saudável, né? Um beijo grande e até a próxima.